Oi, gente. Olá, bom dia. Vamos começar? Trazer mais pra cá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, depois de, assim, a gente está aqui sempre na atenção por conta da chuva, que ela não vai cair, né? Porque a gente tem um santo forte. Mas a gente está aqui na segunda edição do Vozes de Luta, que é uma iniciativa do coletivo, né, do Comitê Rede Lular, que é assim, né, eu vou me apresentar, vou apresentar os membros do Rede Lular também e falar um pouquinho por que a gente decidiu fazer o Vozes de Luta, né? Mas então, eu sou a Laura, acho que todo mundo aqui me conhece, mas eu sou a Laura Lima. Eu faço parte do Comitê Rede Lular e do Borda Luta, que é um parceiraço nosso que está aqui também, temos companheiros do Borda Luta também. E vou apresentar rapidamente o Alberto, que é nosso companheiro também, a Márcia. A Rosana também, a Rosana não é, né? Mas a Hilda. É porque assim, eu fico na dúvida, porque a gente se mistura muito Borda Luta e Rede Lular, né? E aqui do Borda Luta tem a Dirna, que vai ser uma das nossas, né, convidadas a começar a conversa. Rosana, a Márcia também é do Borda Luta, a Hilda. E o comitê, na verdade, a nossa proposta sempre foi de fazer uma discussão, ou então de um trabalho de mobilização nas redes, nas ruas, mas esse trabalho do Vozes de Luta, nessa proposta, ela é muito nessa proposta de manter as pessoas conversando sobre política, sobre o contexto e sobre a situação do Brasil, né? E do mundo também, não é só o Brasil. Mas é essa proposta e que a gente quer manter todo mês. A gente faz no quarto domingo de cada mês, a gente faz uma reunião, normalmente aqui no chão. Às vezes, quando o clima não está ajudando, o tempo não está ajudando, a gente muda o local. Mas então é essa a nossa proposta, e hoje a gente vai falar aqui, né, de um assunto que diz muito respeito porque assim, o Comitê Rede Lular, a gente falou daqui da coordenação, está faltando a Carla, que ela não pôde vir, ela quebrou a perna, e se a Carla estiver assistindo, Carlinha, beijo pra você. Mas ela, enfim, somos na maioria mulheres, né? E a proposta de trazer essa temática hoje, né, de falar de resistência, de afeto, e isso como uma estratégia do feminismo, né? Esse tema, né, foi um pouco discutido, a Rita acabou sugerindo e a gente fechou com ele. Mas por quê? Né? O que a gente quer, aqui, os homens que estão aqui presentes, né, a gente quer envolver muito o homem, né? A pessoa que de repente estaria de um outro lado, mas na verdade não está, né? Ele está do nosso lado. Então a gente quer envolver os homens também nisso e falar um pouquinho como que a gente consegue isso, como é que a gente consegue tocar a sociedade para falar do que deveria ser uma coisa que acontecesse de uma forma mais fluida, né? Da mulher ter os direitos iguais, da mulher não precisar ter medo. Então é isso que a gente quer propor agora. Então não vou me estender muito mais, eu não sei se algum dos companheiros do Rede Lular querem falar alguma coisa nessa abertura. Enfim, Alberto? Não? Então eu vou apresentar as nossas convidadas, que são assim, eu estou muito honrada, né, de estarem aqui, né, todas muito queridas minhas, assim, de formas especialmente diferentes, assim, mas muito especiais, tá? Então eu vou pela ordem alfabética, que foi a ordem que a gente colocou na apresentação, porque não tem ordem de importância nem de relevância. A Dirna, eu vou ler, tá, Dirna, porque eu sei que tem muitas coisas. A Dirna é graduada em Filosofia pela UNB, especialista em Técnica Legislativa, Língua Portuguesa e Redação, servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados. Ela é uma artesã, uma tecelã, uma mulher das artes, maravilhosa. Quem trabalha no Borda Luta sabe o que essa mulher é. E é ativista do nosso movimento, do coletivo. E é uma pessoa muito especial, uma liderança pra gente, muito forte. Aí tem, tudo bem? Bom, a Luca é uma carinha nova aqui, né?
porque a Luca não é de Brasília. Ah, o meu filho chegou, gente, olha ali, o Rafael. Enfim, a Luca é uma pessoa que é do meu coração também, ela é amiga do meu filho, que eles se conheceram, e a Luca, quando vem a Brasília, ela vem com alguma frequência, ela fica na minha casa e a gente troca muito, né? Mas eu vou apresentar formalmente a Luca. Ela é formada em administração, com ênfase em marketing, e mestrado em comunicação e tecnologia, e especialista em mobilização digital. Se eu estiver errando, você fala, tá? E também, assim, cada uma depois vai poder falar um pouquinho mais da trajetória delas. Ela é uma das sócias, né, da Basilab, que é uma empresa especializada em comunicação política, tá? E trabalhou em várias campanhas eleitorais, enfim, ela tem um trabalho extenso, né? Ela fez um trabalho com um grupo de evangélicos na eleição do Lula, e um projeto muito legal. E assim, eu acho que dando ênfase que a Luca, ela é uma das fundadoras do movimento Não é Não, que foi um movimento do Brasil inteiro, né? Então é uma experiência que eu acho que é muito rica também para falar com a gente. Enfim, ela tem outras coisas que senão ficam muito grandes, mas a Luca vai falar mais com vocês. E temos a Rita Andrade. A Rita é conhecidésima aqui, né? Uma militante incrível do movimento feminista aqui em Brasília. E ela é do Levante Feminista contra o Feminicídio, né? Atua na defesa dos direitos das mulheres por meio da cultura e das políticas públicas, e integra, né, ou integrou importantes instâncias culturais aqui no DF. Ela é uma referência nesse âmbito da cultura, como o Conselho Nacional de Cultura, né, de Política Cultural, e o Conselho de Cultura do DF. E é presidenta do Conselho Curador da FBT, né, e membro consultivo da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da OAB-DF. Então, assim, sem mais delongas, eu vou passar. Eu não sei quem prefere começar, a gente não combinou isso, né? Então a Dina vai começar, já agradecendo muito vocês, né? E desejando, assim, uma conversa muito rica pra gente, tá bom? Obrigada. Bom dia, eu sou Dirnamara Guimarães, eu sou ativista do coletivo Guarda-Luta. É um coletivo que me acolheu, muito simbólico sobre o tema da nossa conversa hoje. Com ele eu pude, né, ter acesso às minhas, meu ímpeto, né, de luta, de aprender, de conhecer e também de estar junto, né, de poder ser acolhida e acolher muitas mulheres e homens também, para sempre tentar fazer da nossa sociedade um lugar melhor, né? Um espaço de convivência solidário e coletivo. Sobre a nossa conversa de hoje, primeiramente eu quero o meu olhar sempre em relação ao feminismo, que ele ele mostra que não só as desigualdades, né, da sociedade, como o quanto as desigualdades são fruto da história, das relações econômicas e das relações culturais do mundo. Né? Por que será que a opressão de gênero se fortalece a cada dia? Aí você vai buscar as causas, né, dessa condição. São milênios, né, mais de 3.000 anos de misoginia, né? A mulher, a gente é formada, né, na cultura judaico-cristã e grega também, os mitos gregos também mostram a mulher sempre numa condição de submissão, de maldade, né? A mulher está sempre ligada, no caso do mito de Eva, a maldade, a conversa com o diabo, né? A contravenção, a transgressão, sempre numa posição negativa, né? Então a mulher está no espaço sempre do não, né? Daquilo que não é. Então a luta feminista ela traz para nós
esse questionamento, esse pensamento principal de como nós vamos combater a opressão de gênero, principalmente. Aqui eu faço um parênteses, sempre que a gente fala em opressão de gênero, a gente pode ler racismo, a gente pode ler LGBT, transfobia, a gente pode ler todas as violências que afetam as minorias, né? As minorias no sentido de não privilegiadas, né? No sentido de quantidade. Diretamente, eu acho uma resposta para esse enfrentamento, que é a educação feminista. A educação feminista não só na escola, né? Não no sentido educacional como a gente tem, mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Toda hora conversar, toda hora chamar atenção. Quando você ouve uma frase que não está mais legal, né? Já não pode mais ser aceita, você combater. A gente enfrenta o machismo dentro de casa. Eu tenho um companheiro de esquerda, extremamente progressista, gestor ambiental, mas ele é piadista, entendeu? E o tempo todo a gente está fazendo regulação das falas, regulação do que pode, do que não pode mais, do que pode nem em casa, não pode na rua. Então, educação feminista, como que a gente vai fazer uma educação feminista que seja representativa do que é o feminismo? O feminismo, em que pese a gente estar sempre combatida, sendo discriminada e sendo xingada, você é uma feminista, como se nós não fôssemos pessoas por sermos feministas. A primeira coisa é desmistificar que o feminismo é um identitarismo. O feminismo, ele é um humanismo. Ele quer que a nossa sociedade seja igualitária, seja solidária, seja coletiva, seja desigual. Então, a nossa luta não é uma luta pelas mulheres e para as mulheres, é uma luta de todos, das mulheres, dos homens, LGBTQIA+, de todas as pessoas, por uma sociedade menos desigual. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer essa educação feminista? Educação feminista, a educação de modo geral, você faz pelo convencimento. Né? O professor, o melhor professor é aquele que chama atenção, né? Aquele que oferece um objeto do desejo, oferece uma coisa, que legal que é aprender isso. Então, é levar para todos os âmbitos da sociedade uma vontade de fazer, uma vontade de querer ser humanista, né? Humanista no sentido de uma sociedade desigual. Depois que a Laura me convidou, e agora, parênteses, que eu não agradeci o convite, e a deferência, e a honra, e tudo, assim, me senti até assim, poxa, quem sou eu, né, para ficar falando assim. Mas o Bordalu, mas o próprio Bordalu, acho que me deu um pouquinho de qualidade para conversar, porque eu aprendi, né, a me impor um pouco, no sentido de falar, né, externamente. E aí, a questão da educação, a gente fazer... a gente estava conversando com a Rita sobre isso. A questão da legislação, a gente tem avançado bastante, a gente tem feito alguns progressos, né? Temos, apesar de que eu entendo que quanto mais leis a gente tem, mais aparecem as nossas incompetências sociais, né? Se é necessária a lei, é porque o modo de fazer, né, a forma de nos relacionarmos está sendo ineficaz, a gente não está conseguindo os acordos necessários. Eu sou de uma visão de mundo que o acordo coletivo é o que deveria se impor na sociedade, né? Nós podermos nos ajeitar na comunidade, na sociedade, em cada grupo, não precisando de leis. Mas, enfim, as leis são necessárias ainda
e a gente tem que, então, se fortalecer e buscar leis cada vez mais qualitativas. Eu fiz uma relação de leis e projetos de lei tramitando no Congresso sobre a criminalização da misoginia. Eu fiquei pensando nisso. Se a gente não consegue por bem, a gente tem que começar pela punição. Apesar de que a punição não acho que seja o fim, mas estamos no momento precisando disso. Eu estive no Ceará há uns 20 dias, e lá tem uma lei estadual que criminaliza, que determina em todos os espaços públicos, em órgãos públicos e comerciais, um aviso, um cartaz de 50 por 50, que diz mais ou menos assim, porque meu celular, eu estou completamente intuitiva, que diz o seguinte: é expressamente proibida a discriminação por ideologia, expressamente proibida a discriminação por sexo, por orientação sexual e identidade de gênero. Essas são as palavras que estão na lei antirracista. Aí eu fui pesquisar a lei antirracista, quando você acabou. Primeiro a questão da ideologia de gênero. Essa lei, lá no Estado do Ceará, ela foi feita para contra a LGBTfobia, ou seja, toda ela é com o arco-íris e tal, as pessoas, todo lugar que você vai, seja um órgão público ou uma instituição comercial, tá lá o cartazinho. Aquilo me impactou muito, foi muito. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Ou seja, isso é educação, né? Chamar as pessoas, todas as pessoas, qualquer pessoa, em qualquer lugar, para que aquilo ali não pode mais. Você não pode mais discriminar uma pessoa por ela ser diferente ou falar, pensar diferente do que você é e pensa. Aí eu quis trazer essa experiência minha para a questão do feminismo. Aí fui pesquisar como que a criminalização da misoginia poderia entrar no cartaz desse, né? Aí eu até já elaborei o projetinho, que como eu sou da técnica legislativa, eu já fui atrás e já tem, depois eu posso passar para vocês, daqui, ó, aviso. É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. LGBTfobia é crime previsto na Lei 7716 de 89, e a lei prevê também as várias instituições para as quais a gente lida. Então, o 100, o 180, o 190, e a instituição estadual e municipal que acolhe, no caso lá, os LGBT, e no que eu estou pensando, né, as mulheres. Então, certamente eu me arrumo ela vai poder me ajudar. E aí na minha pesquisa, o que eu achei? Não existe ainda tipificado, né, o crime de misoginia explicitamente. Existe no Código Penal, né, a questão da injúria, da calúnia e da difamação. Existe a lei da internet, né, que é contra a misoginia, que realmente a lei você não pode ser ofendido na internet pela sua condição de gênero. Na lei Maria da Penha tem a questão também da violência moral, né, que entra na questão das injúrias, da difamação, das ofensas, da violência psicológica. E na lei antirracista tem a ADO 26, né, que é aquela que coloca, né, a pessoa trans e LGBT dentro da lei antirracista, está sendo aplicada, mas ainda não está oficializada como lei, não é lei ainda. Tem um projeto de lei para fazer alteração da lei antirracista e acolher, né, essas outras minorias. Quando eu li identidade de gênero, se você for, por conta da filosofia, por conta da língua portuguesa, eu sempre quero buscar os conceitos, né, sobre o que significa ideologia de gênero.
nessa questão, a ideologia de gênero foi direcionada só para LGBT e assim, não alcançou a questão da mulher, mas a questão da mulher é alcançada também pela ideologia de gênero. A opressão de gênero, ela alcança a mulher. Ela é mais disseminada, né? A gente vê que ela é mais fluida, e por isso mesmo é mais difícil da gente ver que a ofensa contra a mulher é um crime. Então eu quero deixar isso como sugestão para a gente continuar o debate. Eu me envolvi nessa questão nesses últimos dias, nessa pesquisa, para a gente buscar uma forma de, aqui no Distrito Federal, a gente apresenta para os deputados, pode ser de duas formas, pode ser na Câmara Legislativa, pode ser na própria Comissão de Direitos Humanos, ou pode ser para algumas lideranças, deputados e deputadas progressistas que encampem esse projeto. A gente ofereceria a minuta, aí o deputado apresenta o projeto ou a comissão, e aí a discussão, pelo menos para fazer a discussão acontecer. Ou seja, mostrar que a misoginia, o machismo, não cabem mais. A gente precisa entender, e assim, agora eu gostaria de falar mais, eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, 3, sobre uma questão muito importante de combate à misoginia, que parece não ter a ver, mas tem muito, que é o maternalismo. Eu li há pouco tempo um livro da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista. Ela combate e mostra, né, as causas do machismo e da misoginia por meio do maternalismo. Ou seja, a gente acha que o maternalismo é uma coisa positiva, mas não. O maternalismo, ele vem oprimindo as mulheres há muito tempo. Né? Do mesmo jeito que a gente perdeu a condição de autonomia com a propriedade privada, né, que o homem, a partir do momento que ele viu que ele era o macho que fazia o filho, e eu não vou deixar a herança para o filho do vizinho, então passamos de poligâmicos a monogâmicos. Também com o advento da Revolução Industrial, foi impressa uma visão de mundo de que a mulher tinha que ficar dentro de casa, cuidando da prole e reproduzir trabalhadores, né? Enquanto que o homem podia sair de casa. Isso é muito fundamental a gente pensar o tempo todo. Como que a mulher tem que entender, porque é uma coisa de conscientização mesmo da própria mulher, né? Não é uma visão de mundo que a mulher vai ter que reconstruir. De não achar que ela é responsável pelo cuidado, que ela não é a responsável pela casa, a construção dessa ideia, a desconstrução dessa ideia maternalista, a construção de uma ideia coletiva de cuidado do mundo, e aí entra a questão do afeto da nossa conversa, é essencial para que o feminismo que ele avance e seja algo que todas nós desejemos, né? Todos nós desejemos, não só por conta das violências, mas também das violências explícitas, mas daquela forma de pensar, daquele modo de pensar, no caso da mulher, de ter culpa porque não cuidou do pai que está doente, de ter culpa porque não dou conta de ter filho, vou deixar o filho por conta da avó. Tenho uma experiência pessoal invertida que me faz pensar muito sobre isso. Então, pensar que o maternalismo pode desconstruir, né, uma visão antimaternalista pode desconstruir essa visão machista e misógina de mundo. Sempre pensando que a solidariedade, a coletividade, todos os conceitos que envolvem o afeto, né, são modos de resistência para uma sociedade que é opressora em todos os sentidos, opressoras no sentido da política de gênero e das outras também de racismo, de condição do trabalhador, né, condição de todos os status que a gente tem na sociedade.
Só é porque eu esqueci de uma coisa. A gente vai falando, as coisas esquecem. Eu esqueci de falar da dinâmica, né? A gente normalmente organiza da seguinte forma: 15 minutos para as convidadas e depois a gente abre para a roda de conversa para quem quiser se posicionar, fazer perguntas. Tá? Então, é só para esclarecer. Desculpa, faltou isso. Opa, por favor. Bom dia, gente. Estava aqui fazendo algumas anotações para não esquecer de nada que eu queria falar. Acho que a Laura me apresentou brevemente, mas queria trazer um pouquinho da minha história, que eu acho que vai trazer um contexto para o que eu tenho a falar. Assim. A minha mãe, ela é professora, orientadora educacional, arte educadora, e eu estudei numa escola onde ela trabalhava, e que era uma escola que tinha já uma veia política. Assim. Então, a gente tinha semana de política na escola, onde a gente recebia vários movimentos sociais, onde a gente tinha debates pré-eleição, então, eleição municipal, a gente recebia candidatos e candidatas a vereador, iam lá conversar com a gente. Então, imagina, né? Você com 14 anos, 13 anos, ter possibilidade de falar com um candidato a vereador, que depois, né, alguns eleitos, inclusive, assim. Então, a consciência, né, de que a política existia, de que a política era importante e tal, veio para mim ali desse lugar, né? Minha mãe é progressista também, então nunca foi um problema eu ir a uma manifestação, por exemplo, muito pelo contrário, sempre me foi incentivado isso. Mas na escola eu ainda não estava próxima assim, do que era o feminismo, né, dessa última onda do feminismo. Assim. Mas um pouco mais velha, né, a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai entendendo algumas questões, assim, e eu fui me aproximando da pauta, até que no momento em que eu saí de um trabalho, estava meio perdida, o que eu ia fazer, uma amiga me trouxe que não é não. Não é não, é um coletivo, foi um coletivo, né? Hoje em dia já se tornou uma empresa, um negócio social, assim. Mas foi um coletivo que começou onde as meninas distribuindo 4 mil tatuagens temporárias no Carnaval do Rio de Janeiro. É uma ferramenta muito simples, né? Assim, uma tatuagem temporária é algo super barato, muito lúdico, né? Assim, e a gente eram 4 mil tatuagens, 40 mulheres distribuindo 4 mil tatuagens, era uma coisa, né, relativamente pequena. Construiu essa rede. Então, que chegou num ele já entrevistou as organizadoras. Assim. Então, já ganhou um impacto grande. Assim. E nos últimos anos, no final dos anos, a gente deu entrevista no Jornal Nacional, imprensa do exterior veio falar com a gente, então saiu no jornal na Alemanha, virou um negócio muito grande. Assim. E aí eu achei interessante falar sobre esse funcionamento, assim, porque eu acho que pensar nesse processo de rede, né? Então a gente tinha ali 5 fundadoras, que as 16 embaixadores, 32 embaixadores, né, duas para o Estado, que coordenavam cada uma
época, a gente tinha bloco de carnaval, né, que é o projeto que começou no carnaval, mas tinha outros movimentos sociais, tinham empresas coordenadas por mulheres, tinham coletivos que eram a ponta do processo. E você só faz isso com confiança, né? Com confiança de que a mensagem vai chegar, com orientação. Então, a gente fazia treinamentos com essa nossa rede, a gente mantinha grupos de WhatsApp. Quando eu saí do coletivo, eu saí de 24 grupos de WhatsApp em um dia. Assim. Foi um negócio enlouquecedor, assim, de quantidade de informação que a gente gerenciava ali para poder fazer esse processo funcionar. E como é que a gente viabilizava o Não é Não, né? No primeiro momento era financiamento coletivo. Então, cada região tinha o seu financiamento coletivo. E por que isso era descentralizado? Porque a gente entendeu muito rápido que cada território tinha a sua maneira de viver o carnaval, de viver o feminismo, de lidar com as pessoas ali, assim. Então, a forma como a gente distribuía as tatuagens e a gente se comunicava com as pessoas no Rio de Janeiro, ela precisava ser diferente de Olinda. Né? No Rio, a gente tem grandes blocos de carnaval organizados de forma mais centralizada. Olinda, a gente tem mais as casas que recebem as pessoas, que orientam. Então, a gente foi entendendo cada território e tivemos a humildade de entender que quem não tinha vivido aqueles carnavais não ia saber a melhor maneira de distribuir as tatuagens ali. Né? Então, ouvir o território era muito fundamental, muito necessário. Então, também, as recompensas desse financiamento coletivo, elas eram direcionadas para cada um desses territórios. Então, tinha uma blusa que falava minha irmã, que é uma gíria que é usada em alguns lugares do Nordeste entre mulheres, né? Então, em vez de falar minha irmã, junta para minha irmã. Então, tinha uma blusa que falava isso. Isso não ia fazer sentido nenhum no Rio de Janeiro, mas no Pará fazia muito. Então, pensar de forma local também como alcançar essas pessoas foi algo muito importante para a gente entender essa rede. Assim. Então, o Não é Não foi esse movimento que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, adoro falar sobre, porque depois desse movimento todo, a gente também começou a atrair empresas que queriam falar com a gente, que queriam distribuir a tatuagem, que financiavam a nossa distribuição gratuita das tatuagens, mas a gente também falava, não quero fazer negócio com qualquer empresa, né? A gente é um processo coletivo, a gente tem valores e tal. Então, a gente colocou como regra que as empresas só podiam, em um dado momento, né, só podiam contratar e pagar as tatuagens e tal, se a gente fosse lá dentro falar sobre feminismo. Se a gente fosse dentro da empresa falar sobre assédio sexual, assim. Então, as empresas, né, às vezes pensavam duas vezes, se queriam mesmo a gente lá dentro falando sobre isso, mas a gente entendia que era parte da mudança que a gente queria, né? Então, um exemplo de empresa que entrou em contato com a gente, que foi ali um processo de negociação complexo, foi o Corinthians, que é, né, um time de futebol de São Paulo. O meio do futebol a gente sabe que é um espaço muito machista, que precisa, né, que esse debate seja levado lá para dentro. Então, quando o Corinthians procurou a primeira coisa que a gente fez foi pesquisa, verdade? Que escândalos que tem no Corinthians, os jogadores do Corinthians, o que a gente precisa se preocupar ou não, como é que a gente vai orientar isso. E a gente descobriu uma coisa boa, que o Corinthians, naquele momento, era um time de futebol, o único time de futebol, que pagava salário para as jogadoras o ano inteiro. Todos os outros times pagavam só durante a temporada, elas jogavam, o resto do ano elas que se virassem para conseguir pagar suas vidas, pagar seus boletos. Assim. Então, bom, tem aí um ponto positivo. E aí fomos conversar com eles. E a gente só distribuía tatuagem para as mulheres, porque a gente entendia que o Não é Não tatuado, ele virava uma conexão entre mulheres. Então, se eu estou com a tatuagem e eu encontro outra mulher também com a tatuagem, eu me conecto com ela e a gente pode se apoiar, a gente pode se acolher. Então, isso era muito, muito legal, assim, nos blocos a gente tá ali andando, ver uma outra mulher com tatuagem e, né, sorrir e, tipo, estamos juntas, é isso aí. E a gente ia formando uma rede meio silenciosa de mulheres para se acolher e se proteger nesse momento onde, né, do carnaval, onde a gente está muito vulnerável. E
aí o Corinthians queria botar na camisa dos homens, dos jogadores homens, o não é não. E isso não vai rolar, assim, porque daqui a 2 semanas, um desses homens bate na companheira dele, a gente faz o quê? E aí eu ouvi numa reunião assim, você sabe quanto custa botar uma marca na nossa blusa? E eu não sabia. Eu falei, não é sobre isso pra gente. A gente não é uma empresa, a gente é um coletivo. Pra gente é mais importante a pauta do que o quanto custa a blusa do Corinthians. Eu não sei quanto custa, não falei pra ele, não sabia. Mas, assim, não é sobre isso pra gente. E aí a gente conseguiu ali nessa negociação, assim, foi esse momento que eu comecei a achar que eu podia ser uma boa negociadora, porque era a cabeça do marketing do Corinthians discutindo comigo ali no telefone só. Mas a gente conseguiu que a blusa do Corinthians saísse com respeito às minas e tivesse uma blusa para o futebol feminino escrito não é não. E aí, no Dia Internacional da Mulher, a gente teve um jogo especial, onde eles entraram com a blusa a respeito às minas, elas entraram com a blusa não é não junto com eles, então também trouxe mais visibilidade para o futebol feminino nesse momento, né, do dia 8 de março. E eles fizeram uma série de conteúdos nas redes sociais, principalmente no YouTube do Corinthians, falando sobre violência contra a mulher. Então, quando a gente fala sobre afeto como transformação, tem esse processo, assim, né? Às vezes a gente ali vai precisar sustentar algumas posições, já precisar negociar ali algumas posições para não desviar a mensagem que a gente quer trazer, né? Assim, mas esse é um caso que eu acho que foi bem emblemático do processo do não é não, da gente chegar em mais lugares, assim. E aí foi muito legal, porque 8 de março você chegava no estádio que ia ter o jogo e tinha escrito não é não em painéis de LEDs imensos, assim. E todo mundo que foi lá foi impactado, todo mundo que assistiu aquele jogo foi impactado, assim. Eu não consigo ter dimensão de quantas pessoas foram impactadas pelo não é não nos 4 anos que eu tive lá dentro, assim, por causa disso, né? Quantas pessoas viam aquele jogo, quantas pessoas tiveram ali. Então, eu não consigo ver, mas é uma coisa que me aquece muito o coração, é que às vezes eu ainda sou apresentada como a Luca do não é não, e muitas mulheres me abraçam e me agradecem, assim, porque conseguem perceber uma mudança de comportamento no carnaval, especialmente, mas não só, em relação a essa questão do assédio, né? Então, se antes o cabelo era puxado e o beijo era uma situação de obrigação, aquilo se torna, os homens começam a entender que eles precisam ter outras maneiras de abordar, né, que são trocar olhares, que são chegar devagar e tal. Então, isso, para mim, é o maior sinal, assim, de que foi um projeto, um processo que rendeu muitos frutos, assim. E aí, um outro tópico que eu queria falar é sobre a comunicação não violenta, que é algo que eu estudo, defendo e acredito bastante, assim. Sou facilitadora de comunicação não violenta também. Estive com o pessoal aí, conversei, indiquei livros sobre, então depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar sobre isso. E a comunicação não violenta, ela estuda os movimentos não violentos na história, né? Então, Gandhi, Martin Luther King e vários outros, para conseguir pensar em outras estratégias, né? Porque quando a gente fala sobre a nossa sociedade hoje ter uma estrutura machista, ela é uma estrutura violenta. Para além dessas violências, né, do assédio, por exemplo, da violência doméstica, né, dessas violências que são obviamente violentas, a gente tem uma estrutura que ela é violenta, ela é uma estrutura de moer pessoas, né? E como é que a gente muda essas estruturas? Um primeiro passo é estudar outros movimentos que já foram não violentos, que já pensaram e que já conseguiram, conquistaram coisas através da não violência. E o Marshall Rosenberg, que é o cara que organizou a comunicação não violenta, ele costuma falar que a comunicação não violenta utilizada para os seus relacionamentos apenas, né, os relacionamentos pessoais, ela é como ópio. Ela tem uma possibilidade muito maior da gente fazer transformação social. E ela surgiu para isso. Ela surgiu como mediação de conflito entre países que estavam em guerra. Ela surgiu nesse contexto.
Então, hoje em dia, se embranqueceu muito a comunicação não violenta, se elitizou muito a comunicação não violenta, mas a origem dela, ela é uma origem para a luta social. Então, eu sou uma defensora da gente trazê-la de volta, assim, né? Para a gente conseguir ouvir, entender as necessidades, entender como as pessoas se sentem para criar ações, para ser compassivo, né? Não só empático, onde eu consigo sentir a dor do outro, mas eu consigo também fazer ações para melhorar a vida de quem tem ao redor de mim, assim. Acho que é isso, já que acabou meu tempo. Depois a gente continua a conversa. Obrigada. Obrigada, Dina. Obrigada, Luca. A gente vai dar continuidade. Eu também não falei uma coisa, peço desculpa. Ao final, a gente tenta fazer um encerramento. Normalmente, quem faz uma compilação do que a gente ouviu é o Alberto, nosso companheiro do Rio de Janeiro, para que a gente saia com alguma proposta daqui, né? Um dos objetivos nossos é criar um momento de mobilização mesmo. Então, se a gente está conversando, o que a gente pode fazer a partir da conversa? Tá? Então, agradecer a vocês que estão nos abraçando com conhecimento. Queria registrar aqui a presença do nosso deputado constituinte, Aldo Arantes. Obrigada por você estar aqui. Viu? É uma honra, é verdade. Vou passar para a Rita agora, e depois a gente vai falar da Rita, a gente já emenda. Quem quiser se inscrever, já pode se inscrevendo para fazer pergunta ou se posicionar, tá bom? Bom dia a todas, todos e todos, né, que estão por aqui. Eu sou a Rita Andrade. É uma honra estar aqui, depois de falar depois dessas mulheres maravilhosas e trazer um pouco também da minha experiência. Eu gostaria de dizer que eu sou neta da dona Valeriana Carmozina Saraiva, uma mulher referência na minha vida. Sou filha da dona Maria das Dores. Sou mãe da Cauana, da Maíra, da Gabriela e do Tiango. Sou vó da Aira, da Júlia, da Lina, do Hugo e da Inaê. E meu companheiro está por aqui porque ele está num processo de desconstrução machista bastante intenso, está convivendo com esses processos. Eu sou uma militante feminista, atuo no Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio, que é uma rede nacional, uma campanha nacional de combate muito especial à questão do feminicídio. A gente tem uma atuação muito voltada para os espaços institucionais. A gente entende que essa luta é muito importante nesse lugar. Então, nas idas a câmaras, a ministérios públicos, a secretarias, a congresso, a gente faz uma luta bem nesse lugar e nas ruas também. E sou da Frente Legaliza, DF, né, que também é uma frente nacional que luta contra a descriminalização do aborto. São duas frentes de luta que eu atuo mais fortemente. Sou também filiada ao PSOL, acho que isso é uma parte importante, porque dentro do meu feminismo teve um momento que eu achei que era importante estar dentro de um partido e se colocar, e também fazer uma luta de mais mulheres na política. Acho que isso é muito importante nesse momento. E a minha fala vai no sentido da gente compreender um pouco esse feminismo que a gente está vivendo nesse momento, e a resistência que a gente tem que fazer nesse momento. E como isso tem sido difícil, como isso tem sido dolorido, como isso tem sido adoecedor, mas como isso também nos traz prazeres, como isso também nos faz criar novas redes de convivência, como isso nos traz a um domingo de manhã, ao Oxão, estar sentado debaixo de uma árvore com vento e conhecendo novas pessoas. Tem esse lugar também. Por isso que quando a Laura me convidou, e muito obrigada, me senti muito honrada, ela falou assim, o que a gente pode falar? Eu falei, vou falar sobre afeto. A gente está precisando falar desse lugar do afeto, porque a resistência tem sido muito dura. São muitas lutas a todo tempo. Toda hora, como disse a minha xará Rita,
toda hora você tem que levantar uma bandeira, né? É uma bandeira contra a violência, é uma bandeira contra o genocídio na Palestina, bandeira contra a fome, são diversas bandeiras que a gente está tendo que levantar todo o tempo. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também, eu estou bem nesse lugar, eu vou falar do meu lugar de fala, a gente tem que entender quais são as lutas que a gente dá conta. Porque eu acho que o primeiro afeto que a gente tem que ter é com a gente. Né? Como é que eu me acolho dentro desse processo? Né? Como que eu dou conta desse processo? Que luta que eu vou me colocar nesse processo? Será que eu dou conta de ficar em 250 grupos? Né? Como é que eu me relaciono com essas lutas? E como que eu faço meu autocuidado? Então, eu tenho pensado muito nisso. E eu acredito, e isso vem muito da minha origem, por isso que eu falei da minha avó, da minha mãe, eu acredito muito nessa pauta do respeito, né, da questão do respeito. Eu acho que não existe nenhuma forma maior de afeto do que o respeito ao outro, do que o respeito às diversidades, do que o limite que o outro coloca para que você possa atuar, inclusive nas redes feministas. E aí eu queria trazer uma historinha. Uma vez nós estávamos montando uma ação feminista aqui no Distrito Federal, naquele momento ali do Ele Não, né, que foi muito forte. E nós estávamos aqui reunidas para ver como que a gente ia organizar. Era o segundo Ele Não, o primeiro Ele Não tinha sido incrível, a gente tinha que fazer o segundo. E aí, numa leitura de conjuntura, eu fiz uma fala de que o feminismo ele está para além de um movimento. Ele já está para além de um movimento. E eu fui muito repreendida pelas companheiras na hora, né? Como assim, companheira? O feminismo é um movimento mundial. E eu falei, não, eu acho que nós estamos para além de um movimento. Nós estamos já numa condição de uma concepção de vida. Porque eu não preciso estar, e hoje as novas gerações não estão dentro de coletivos nem de redes, e você vê a minha neta de 7 anos que fala assim, você está ultrapassando os meus limites. Isso é feminismo, entendeu? A minha neta de 3 anos dá um tapinha no bumbum dela e falou assim, vó, cuidado, você não pediu permissão. Então, isso é já uma postura de que você vem nascendo e vem sendo criada e você já está dentro de um contexto de uma concepção feminista, porque ser feminista é você estar lutando e conquistando e dialogando por direitos, por liberdades, por uma condição de vida mais justa e feliz e saudável. Se trata disso. Se trata que nós, mulheres, não damos conta da sobrecarga histórica que foi jogada, que estão nos nossos ombros e que reflete no nosso dia a dia. É pesado, é muito pesado, é muito pesado. Então, essa consciência desses direitos, a consciência da divisão dessas responsabilidades e a consciência de que você tem que parte da gente, que ninguém vai fazer isso por nós, a gente já entendeu isso, né? Parte de nós, a conquista desses direitos, isso está para além, para mim, do meu ponto de vista, está para além já de movimento, porque você vê isso em muitas mulheres mundo afora, independente das culturas. Você vê, por exemplo, na Arábia Saudita, as mulheres conquistaram o direito de tirar carteira de motorista alguns anos atrás. Se não me engano, há 4 anos atrás. E elas comemoraram isso como uma grande conquista. Isso é feminismo. Né? Isso é feminismo. Você ir atrás das suas conquistas e você fazer essas conquistas. E
tenho pensado muito dialogando com o que você falou, com as mudanças de comportamento, e ligada a essa questão do afeto, como também a gente vem desconstruindo essa fala de que nós, mulheres, somos inimigas umas das outras, que a gente não consegue se relacionar, que a gente não consegue produzir ideias juntas, que a gente não consegue produzir ações juntas, que a gente não consegue trabalhar juntas, que a gente está sempre numa situação de competição. Isso é outro conceito que foi posto no nosso colo e que a gente carrega isso, que a gente está sempre em rede de intrigas com outras mulheres. Então, essa desconstrução também desse tipo de conceito, desse tipo de fala que está no seio da sociedade, que as mulheres não conseguem se relacionar, que elas não conseguem gostar uma das outras, eu estou falando de gostar mesmo, sabe? É uma coisa muito importante, e isso fala de afeto entre nós. E como esse afeto tem sido importante nesse momento, principalmente para as mulheres que militam, né, porque tem essa coisa do feminismo como uma coisa que já está sendo naturalmente colocado na sociedade para as meninas, para as novas gerações. A minha geração teve que fazer essas descobertas por outros lados. Eu lembro quando eu era criança, aqui em Brasília, nós éramos muito rurais. Brasília tinha Brasília, mas assim, os encontros eram muito assim, vamos para a chácara toda a família, né? Tinha essa coisa do rural, da chácara da avó, do avô, eu fui criada pelos meus avós. E tinha essa coisa, os meninos iam para o rio, depois do almoço, tomar banho de rio, as meninas estavam lavando a louça, limpando a casa, fazendo o lanche para quando os homens voltassem do rio. E eu pensava assim, gente, eu queria ter sido homem. Eu pensava desse jeito, gente, mas por que eu nasci mulher? E aí um dia desses eu vi a Regina Casé fazendo essa mesma fala. Quando eu era criança, eu queria ter sido homem, eu queria ter nascido homem. E eu falei, gente, muitas mulheres têm esse tipo de sentimento, porque a gente, de imediato, de criança, você já percebia que tinha uma desigualdade nas liberdades. Tinha uma desigualdade nas tarefas e nos prazeres. Né? E como é que isso como que a gente vem resgatando isso através dessas lutas? A gente vem resgatando isso de uma forma muito mais natural das novas gerações. Eu vejo isso já diferente das minhas filhas, eu vejo isso diferente das minhas netas, eu vejo isso com outro olhar em muitas militantes, e temos nós que somos feministas militantes, estamos aí na luta. Agora, como acolher, né, essa militância feminista? Como nos acolhermos? Para que a gente não adoeça no processo. Porque a gente vem vendo muitas companheiras adoecendo. Muitas companheiras adoecendo. Porque simplesmente não dá conta da pressão, não dá conta de levantar todas as bandeiras. A gente tem essa cobrança enorme de como a gente fura a bolha, como que a gente vai para outros cantos, como que a gente faz como o não é não e transforma numa grande campanha, né? Como que a gente vai, como que a gente traz. Então, são muitas cobranças, para além das cobranças domésticas, para além do sofrimento com a violência, para além da violência contra as mulheres. Eu que estou no levante feminista contra o feminicídio, nós temos um grupo nacional, que é um grupo nacional que muitas vezes eu falo assim, não, essa semana eu vou apagar todas as mensagens, não vou nem olhar. Porque a gente vai colocando lá todos os feminicídios que estão acontecendo no país, para ver como que a gente pode, em rede, lutar, orientar, olha, esse grupo lá da Amazônia está precisando, que estratégia a gente adota, como conversar com elas, está muito pesado para o lado de lá, como que as mulheres do Amapá chegam junto. Então, tem toda essa articulação, mas tem semanas que eu falo, não, eu não tenho condições de participar desse processo.
numa atitude de acolhimento comigo mesma. Então, eu penso, queridas e queridos, nós que estamos aqui, que nós temos aí nesse momento dramático do crescimento da extrema-direita mundo afora. Nós temos nesse momento que a gente está assistindo à expansão das guerras, né, esses ataques violentos que os Estados Unidos também está fazendo nesse momento. A grande guerra e o genocídio do povo palestino, a guerra na Ucrânia, a guerra no Sudão e tantas outras que não caem na mídia, e a grande expansão da extrema-direita, do fundamentalismo, do conservadorismo. Nós temos cada vez mais de olhar para nós com muito carinho, com muito afeto, respeitando a outra, né? Criando redes também de acolhimento, criando redes de escutas que não sejam violentas, fortalecendo esse caminho, embora do lado de lá a gente veja que tem uma onda completamente contrária e a gente fica meio sem entender, né? Como que as pessoas podem utilizar a mentira e o ódio como força política e a religião como expansão dessa força política? A gente fica meio sem entender, né? A gente, meu Deus do céu, mas como essas pessoas e como combater tudo isso? Eu acho que uma das melhores formas da gente combater a partir da nossa união, é a partir da nossa união, é a partir do nosso respeito, é a partir do fortalecimento das nossas redes, mas acima de tudo, é a partir do respeito a cada um e a cada uma de nós, compreendendo quais são as bandeiras que a gente dá conta de levar, respeitando esses processos e nos fortalecendo nesse lugar, no lugar do afeto, de uma onda contrária a todo esse ódio que está sendo jogado, né, no seio da sociedade. E eu estou indo nessa direção de um feminismo que está sendo, que
só aumentou.
Essa decisão, não, é não. Eu acho que essa questão, eu não tenho, assim, eu já trabalhei com grupos de teatro, mulheres, grupos de discussão, etc. Eu acho que isso a gente aproximava mais, né? Eu acho esse grupo do Borda aí maravilhoso também, que é muito bom, eu não quero saber. Eu acho que a teologia da filosofia, né? Mas então é isso, gente. Só essa é a contribuição. Muito bom, gente. Obrigada. Gratidão pelo seu depoimento também, né? Porque saber dessas coisas é difícil de ver, mas a Luca pediu para só falar um pouquinho, pode ser? Antes das outras participações? Pode ser? Então tá, vocês estão conseguindo escutar? Mais ou menos, né? A gente está realmente com muita concorrência, a gente fica tentando achar um lugar. Pode tentar aproximar um pouco para facilitar, talvez seja bom. E a gente vai pedir também para as pessoas que forem falar, se possível, virem aqui. Pode ser? Porque o que acontece? A gente está fazendo uma transmissão pelo Instagram e a gente não consegue mudar a câmera de lugar, tá bom? Então tá, eu vou deixar a Luca falar um pouquinho, depois a gente segue as inscrições, tá? Tá. Primeiro, sinto muito que você tenha passado por isso. Acho que é a primeira coisa que eu queria te dizer. Eu também não passei por uma situação como essa, mas imagino que ela marque a vida para sempre da gente, assim. E sobre essa outra questão, eu queria pedir para falar, porque eu acho que você trouxe um questionamento que eu já refleti bastante sobre, que está aumentando? Eu queria trazer essa pergunta, assim. Porque quando a gente fala sobre se está aumentando a quantidade, a gente está falando sobre dados, né? E antigamente a gente não tinha dado. A gente não tinha, as mulheres não tinham, não conseguiam falar como você está falando aqui. Não tinha esse espaço, não tinha lugares de denúncia. Os lugares de denúncia aumentaram, as campanhas de denúncia aumentaram. Será que só não aumentou a possibilidade de denúncia? E por isso aumentaram os números? E por isso as denúncias chegam nos grupos de WhatsApp e a gente fica sabendo mais? Porque antigamente era tão naturalizado tudo isso que ninguém falava sobre. Não tinha Casa da Mulher Brasileira, não tinha Delegacia da Mulher. Então, quando uma mulher vivia algo como você viveu, por exemplo, o que fazia com isso? E não tinha registro sobre. Que nem quando você vai olhar o censo, por exemplo, e vai olhar dados históricos e não tem alguns dados como homossexualidade. Então, aumentou a quantidade de pessoas LGBT no mundo ou só agora estão sendo registradas? A gente não sabe isso, porque a gente não tem os dados do passado para poder comparar com o presente. E, na minha visão, a gente tem mais espaço de denúncia e de registro disso. É importante, inclusive, para a gente conseguir realizar política pública, a gente conseguir ter dados históricos a partir daqui, sabe? Então, eu não tenho certeza se aumentou ou se diminuiu. Eu sei que aumentou os dados, porque os dados a gente começou a registrar mais. Mas se aumentou a quantidade de violência contra a mulher, a gente não consegue afirmar isso tão categoricamente, que a gente não tem a histórica desses dados, sabe? Aumentou, eu estou dizendo, aumentou a partir do período que a gente começa a registrar. Nesse período, no meu período, o período que eu vivi, porque as campanhas de denúncia também aumentaram quando se começou, sabe? Então, acho que é só esse questionamento também, respondendo esse questionamento e trazendo um outro questionamento. Eu quero fazer um depoimento, assim, eu acho que a gente é da mesma geração. Eu também fui estuprada. Eu também não denunciei. Acho que você não denunciou. Eu também não denunciei.
além de ser estuprada, eu fugi de um outro estupro numa situação muito parecida com a sua. Eu peguei uma carona e o cara se sentiu no direito de querer me estuprar e eu consegui fugir do carro. Era uma noite de chuva muito intensa, eu morava na T16 do Lago Norte. Eram 2 horas da manhã, não tinha como chegar em casa. Eu fui andando, até aparecer uma pessoa que me deu carona para um táxi, que foi o brother, que depois eu sempre chamei ele de meu anjo da guarda, que virou um grande amigo meu, um grande amigo nosso. Então, eu quero só corroborar com a fala da companheira que, de fato, a gente não consegue dimensionar se aumentou ou não aumentou. E também é muito importante essa fala nesse lugar. Compreendo o que você está falando, aumentou a partir do momento que registra. Mas é muito importante a gente também dizer que esses crimes passaram a ser tipificados. Porque antes se matava a mulher, mas não era caracterizado como feminicídio. Entrava na lista dos homicídios. Né? Antes, exatamente. Gente, a minha geração, eu olho para trás, eu falo assim, gente, eu fui estuprada milhões de vezes. A geração da minha filha, a geração dos meus netos, já tem outra consciência do que é de você dizer que não é não. A nossa geração não tinha não é não, entendeu? Então, acho que a gente, de fato, tem que fazer essa relativar. É claro que aumentou, é claro que o fundamentalismo, o conservadorismo joga uma quantidade imensa de ódio na comunidade, e a gente, nós feministas, já tínhamos feito essa discussão lá atrás, que esse ódio ia reverberar sobre os nossos corpos, e é o que a gente está vendo, né? Mas essa fala de que a violência contra a mulher aumentou, ela é uma fala muito perigosa, porque é o que Dina falou, a violência contra as mulheres nos diversos campos, seja social, institucional, doméstico, né, no lar, ela vem de muito tempo e ela é muito grande e ela se manifesta de diversas formas, né? Então, olha a violência institucional que as meninas estão sofrendo agora, meninas que são violentadas, que são engravidadas e que não estão conseguindo fazer o aborto legal, já aprovado em lei. Então, a violência institucional é muito grande. Então, essas violências todas, elas existem há muito tempo. Agora elas estão tipificadas. E agora tem muitas mulheres muito mais empoderadas que estão denunciando esse processo. Provavelmente nós duas denunciaríamos se tivesse acontecendo nos dias de hoje. Rita, obrigada. Cláudio, só pode vir aqui, só para a gente poder aproveitar a sua fala também, ali na... Gente, bom dia. Eu quero agradecer aqui o convite que a Laura me fez. Quero manifestar assim, de forma categórica o meu apoio à luta feminista. Esse depoimento feito aqui, eu me lembrei de episódio, depoimento de 6 dias, alguns 5 anos atrás, de madrugada, 2 horas da manhã, eu estava na região, na área aí de chácaras. E quando vejo a mulher, a região completamente desabitada, a mulher chorando na rua, eu parei, e ela me revelou que tinha sido estuprada. Eu fiquei chocado, e ela veio para onde ela pediu. Então, quero dizer que essa luta das mulheres, e as conquistas que as mulheres têm tido, evidentemente é fruto das mulheres, com o apoio dos homens que têm sensibilidade para esse problema tão grave. Mas eu queria, a luta levantou um problema que me estimulou a fala. Que ela falou da comunicação não violenta. Hoje está na ordem do dia a comunicação violenta, através da guerra cultural. Eu acabei de escrever um livro, cujo título é Domínio das Mentes, o golpe militar, a guerra cultural.
E essa questão, eu acho que ela está na ordem do dia. Eu estou viajando o Brasil inteiro, lançando esse livro. Quem tiver interesse, depois entra em contato comigo, ou com a Luísa. Porque essa é uma questão chave. Eu acho que hoje a grande ameaça à democracia. E quando eu falo da democracia, eu falo direito das mulheres, falo a questão do LGBT, direito dos trabalhadores, a soberania. E é um conjunto de questões. A grande ameaça vem da guerra cultural. Qual é a essência da guerra cultural? A essência da guerra cultural, e ela tem uma matriz norte-americana, e agora agravou com essa história da vitória do Trump, é uma matriz de um pensamento reacionário e conservador, que nega a ciência, nega a história, nega os direitos sociais, enfim, nega tudo. E utilizando as redes sociais e as big techs, e utilizando os algoritmos, obtém vitórias eleitorais no mundo inteiro. Quando eu discuto essa questão, eu levanto. Mentira, o lawfare sempre existiu na história da humanidade, sobretudo guerras na luta política. Qual a diferença entre a mentira antiga e a lawfare? Porque a mentira antiga tinha eficácia limitada. A lawfare atinge milhões de pessoas num tempo relativamente curto, com eficácia total. Porque talvez vocês saibam, mas o algoritmo ele identifica onde você está, o que você está fazendo, o que você está pensando, e ele reformula o seu pensamento. Em consequência, inclusive, do ponto de vista eleitoral. Não é à toa, a extrema-direita está ganhando vitórias eleitorais no mundo inteiro. Então, o que eu proponho? Eu acho que não é suficiente entender a guerra cultural. É necessário nós termos uma proposta alternativa, que é o que eu chamo de luta ideológica democrática, que é uma comunicação não violenta. Mas a comunicação quer ter um objetivo mais geral, que é contrapor uma concepção de mundo reacionário com a concepção de mundo libertário, humanista, que envolve um conjunto de questões da educação, da saúde, da cultura, etc, etc. Então, e aí, nesse livro, eu proponho uma plataforma de 14 pontos, que levanta questões relacionadas a um conjunto de questões. Enfim, era essa questão que eu queria colocar para vocês. Envolve a questão das mulheres, envolve a questão dos negros, envolve a questão dos trabalhadores, envolve o conjunto das questões sociais e a grande ameaça que para sobre a democracia brasileira. Em geral, os setores progressistas se preocupam com o que vai ser o resultado das eleições de 2026. Vocês devem ter visto, se não viram, eu informo aqui, o Elon Musk disse que a mais importante eleição de 2026 é a eleição no Brasil, porque eles vão derrotar o Lula. Olha bem, isso é uma coisa simples, mas tem poder econômico em máquina. Então, eu acho que nós temos que tomar consciência da gravidade do problema. É claro, eu tenho procurado agir junto ao governo federal, junto ao meu partido, eu sou do PCdoB, sou da direção nacional do PCdoB, mas acho que cada um de nós tem que pensar o que fazer, qual a sua contribuição. Entende? Essa é a contribuição que eu dou a essa reunião. Obrigado. Vou dar a palavra a Tânia. Você pode vir para cá, Tânia, por favor? Seu Aldo, na verdade, eles querem derrotar um BRICS, né? Já que não consegue via China, ainda via bem que Rússia, eu consegui falar antes da China, né? Espero que não chegue. Sopra de dentro para lá. Sopra para lá. Vai para lá. Primeira coisa, eu vou agradecer o Aldo por ter falado aqui, né, porque esclareceu. Eu ia falar e vou falar sobre minhas dúvidas, né? E ele esclareceu pegando bem claro qual que é o problema da minha dúvida. Seguinte, quanto à luta, né, feminista, quanto à luta das mulheres, a luta contra a violência, não, tudo, não tem nenhuma objeção, pelo contrário, eu acho que cada vez mais eu me conscientizo da importância dessa luta, da afirmação, né, dessa posição feminista. E tem outra série de lutas que estão acontecendo que são muito importantes. A luta da afirmação racial, né, da afrodescendente, a questão indígena, a questão da luta pela terra. Né? Uma série de lutas hoje são muito importantes. Né? É lógico que existem graus de diferença, eu acho que essa das mulheres é de uma importância tremenda.
No entanto, eu acho que nós hoje temos um problema muito, muito, muito sério, que é uma guerra, né? E de certa forma já se torna uma guerra mundial, e uma guerra ideológica que está sendo feita, mas uma guerra prática realmente. Não é uma questão só teórica de uma propaganda imperialista, né? É uma guerra que eles estão tomando e conquistando territórios, né? Todos nós vimos a questão da Palestina. Quem imaginava que ia presenciar no nosso tempo um genocídio tão descarado e tão aberto assim? Que a gente via os mortos, está vendo aí, né? A televisão de vez em quando passa, mas a televisão até parou de passar os mortos, né? E ainda tem a disfarçatez de chamar os terroristas do Hamas estão em guerra contra o povo sem armas. É uma guerra que não tem sentido, porque o nível de armamento, Paulo, eu não vou estender por esse lado não, mas eu só queria mostrar que nós estamos vivendo um momento crucial. E isso está acontecendo aqui no Brasil, um cerco ideológico, e a gente está sem conseguir, essa dúvida que eu queria colocar, conseguir juntar nossas forças para ver qual o aspecto principal, como é que nós temos que juntar as nossas lutas para evitar que em 2026 a gente tenha de lutar contra o fascismo que toma conta do país. Tá? E não é questão eleitoral não, porque eu acho que a luta nossa não é para 2026. A luta deve ser para conquistar desde já a preponderância, conquistar desde já os corações e mentes das pessoas contra o fascismo, contra essa visão reacionária que tem. E aí sim, as lutas concretas das mulheres é muito importante. Mas como nós vamos fazer que essas lutas todas criem um caudal, sim, que impeça, né, que a gente caia na mão do fascismo? E eu, inclusive, não gosto de chamar de fascismo, não, porque é nazismo. Os caras emulam, né, eles imitam, eles criam um ritual de forma de trabalhar, que eles reproduzem as atitudes nazistas, né? Desde as motocicletas, né? Desde a saudação, não vou fazer a saudação aqui, né? Tá? E desde comportamentos, e estão emulando também os campos de concentração. Vocês viram a situação dos refugiados que foram mandados para Salvador, né? Aquilo é campo de concentração, né? É campo de concentração que os Estados Unidos estão terceirizando os campos de concentração, o imperialismo está terceirizando, né? E se a gente não tomar cuidado, se a gente não souber se preparar, nós vamos sofrer esse problema aqui. Bom, eu talvez esteja um pouco confuso, realmente eu tenho dúvidas como trabalhar essa questão, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, esse denominador comum nas nossas lutas, né? Contra o nazismo, contra o fascismo. Nossa companheira do Guadalupe, também uma das fundadoras do Ana Maria. Gente, é um momento maravilhoso. E eu acho que o caminho, uma coisa que você falou, que me incomoda, qual luta eu vou participar? A gente não dá conta de tudo, porque a gente existe como pessoa, nós somos mães, avós, pais, mulheres, queremos cinema, queremos passear. Então, a gente tem que ter tempo para nós também. A luta é uma forma de vida, mas não é a única forma de vida. Então, a gente tem que ter tempo para tudo. E eu acho que o grande desafio do Povo da Luta hoje é qual luta nós vamos entrar de frente. Porque, gente, a gente não dá conta. Sério, na boa. Então, eu fico com a sua... Né? E feminismo, eu concordo plenamente que nós avançamos muito. E vai ter que avançar sempre. Cada vez que nasce um, você tem que passar a notícia. Foi assim que a humanidade evoluiu, 10 mil anos em 10 anos de escola. Então, é o dia a dia que vai fazer a gente mudar. É nós, como mães, educando nossos filhos, os homens, né? Porque a gente está trabalhando com uma coisa que já existe há milhares de anos, né? E quebrando valor. Eu lembro muito da minha avó. Minha avó, quando nascia uma neta, ela chorava. Minha avó chorava. Ela falava, lá vem mais uma sofredora. Eu acho que minha avó lá no céu hoje, ela deve estar muito feliz, porque ela tem um bocado de neta enjugada, que enche, sabe? Tem, com a filha que ela tem, entendeu? Então, assim, nós avançamos sim, gente. Desanima não. Desanima não. Vai em frente. Olha essa menina nova desse tanto aqui, ó.
de liderança. O que é isso? Olha o tanto de gente nova aqui, e nós os velhos também, estamos aqui, ó, exatamente. Então não temos que desanimar, vamos escolher uma luta, cada um vai do jeito que pode. O Borda-Luta, quando nasceu, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, Borda-Luta não tem obrigação. Nós vamos militar quando nós pudermos, onde pudermos e como quisermos. Borda, quem quer participar do Borda-Luta? Vem, não gosta e acha legal. Pronto, pode vir. É isso, simples assim, sem brigar com a vida. Porque militar sofrendo, cara, não dá. Só isso. Então, gente, eu sou Ana Rima, eu fiquei sabendo do movimento que teria aqui no Pereira, sempre batalha com eu fiquei entusiasmadíssima, porque eu primeiro estava me sentindo como muitas das que já falamos, a angústia que sentem por tudo aquilo que a gente tem visto com relação à que na percepção algumas vezes parece que aumentou, mas é bom também ouvir o outro lado para demonstrar que tem outro raciocínio de como a gente saber pode ser uma questão de hoje você sabe mais do que ontem sobre. Daí, então, a gente percebeu, talvez não tenha aumentado, mas sim, a informação que tem chegado, tomara que seja. Mas eu confesso a vocês que, momentaneamente, eu sinto ao ver o depoimento das duas aqui, que falaram que já passaram lá atrás, e que a gente sabe hoje que existe tanto, é triste, gente, muito triste. Agora, também concordo que aumentar o número de presídios e aumentar a quantidade de leis vai modificar o comportamento machista. A proposta que coloco aqui, que chamemos os homens, não sei de que maneira, mas chamemos os homens para uma suposta reeducação, não sei se é isso, mas é preciso que seja conscientizado. Porque só na cabeça das mulheres que sofremos, que apanhamos tantas vezes, por tantas coisas que nos são colocadas, machistas, só a gente batalhar não vai funcionar. Eu não sei de que maneira, repito, não sei de que maneira nós vamos conseguir chamar. A gente vai conseguir modificar as cabeças machistas, mas alguma coisa temos que fazer. Esse é o meu posicionamento. Eu concordo com o resto. Eu vou passar para o PC. A nossa estava escrita, mas ela me falou que ela dava preferência para pessoas que não fossem do valor. Pode ser? Obrigada. Havia até preferência para os encaminhamentos antes da chuva. Se vocês quiserem ir para o fechamento, porque senão eu acho que está meio arriscado vocês pegarem muita chuva. Tá, bem rápido, então, só duas coisas. Uma é em relação a todas essas falas, eu acho que a gente teria um conjunto de elementos de cada uma delas, mas o tempo já não nos permite. A minha sugestão, enquanto encaminhamento, é a gente ir para a finalização, porque a chuva agora está pegando. Pessoal, em outro momento a gente continua, mas eu acho que é mais importante vocês darem o fechamento do encaminhamento. Eu vou parar a minha fala aqui. Então, assim, a Tânia estava querendo falar, eu vou conceder a voz, enquanto a gente se organiza para fugir da chuva, vamos olhar só um pouquinho, Tânia. Bom dia, eu me chamo Tânia Priscelli, eu sou escritora, jornalista e fotógrafa, e eu sou cria do feminismo. Eu fui afetada pelo Não é Não há muito tempo. Desde 2015, faço parte, junto com as mulheres, dessa luta, acompanho tudo. Escrevi um livro sobre feminismo e democracia, e é importante esse espaço, porque é isso, é desmistificar que a violência, o feminicídio
cresceram depois de tanta divulgação ou qualquer coisa, mas não, é a informação chegando, como foi dito, é a informação chegando e está sendo mais divulgado, porque em 1500 as mulheres indígenas foram estupradas. As mulheres pretas foram estupradas e elas foram negociadas. Então, a violência ela já existe contra a gente. É importante que o feminismo venha falar sobre o feminicídio, mas lembrar que o feminicídio é a última instância, que quando você faz um chá de revelação de gênero, como é que você revela que tem um gênero na sua barriga? Isso já é um tipo de violência. Quando se fura o brinco da menina para destacar que ela é uma menina, já é uma violência. Usar rosa, brincar só com os brinquedos, tudo isso faz parte de violências que o feminicídio e o estupro são já o último estágio de violência. Então é isso. O feminismo existe para que a gente saia das nossas caixinhas e eu vou citar a Nana Queiroz, que é uma escritora que eu me inspiro muito, que ela escreveu: os meninos são a cura do machismo. Os meninos são a cura do machismo, como foi colocado aqui. Homens têm que estar aqui para que eles possam trazer seus filhos e os meninos também, para que possam estar nessa roda de conversa e entender o respeito da neta da Rita. Você está atingindo meus limites. Como os meninos hoje, com 10 anos, se inspiram em Neymar. Olha o que o Neymar faz. E eles já reproduzem violências dentro da sala de aula, odiando meninas. É isso, gente. Muita força pra gente. Bom, gente, eu sei que está todo mundo fugindo da chuva. Eu vou deixar só o Alberto dar uma palavrinha final. Mas assim, eu vou já fazer... Eu vou só fazer um convite. Está gravado no Instagram do Rede Mular. E a gente vai continuar essa conversa, tá? A gente está sendo interrompida de novo. Mas eu sempre dou um fechamentozinho. Eu não falo pouco, daí ele não vai dar. Não, é só assim, agradecer a todos que vieram. Eu vou colocar o resumo lá no Instagram, tá? Das ideias que foram colocadas aqui, porque a chuva realmente engrossou demais agora. Mas muito obrigado por todos. Mês que vem a gente está aqui de novo. Tá? Mês que vem a gente está aqui de novo. E a gente coloca os possíveis encaminhamentos. É que o assunto não é fácil. Né? O assunto é complicado e exige um trabalho de longo prazo. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui, depois eu queria colocar, mas a questão do que o Fidelon falou é muito importante, porque a esquerda está se dividindo nessa questão que se chama identitarismo. E isso é muito preocupante. Tem gente gente da esquerda que quer negar a pauta do feminismo, a pauta da LGBT, tá? Porque até a pauta do racismo, e que falam que ela não é uma pauta integrada com a luta de classe. É um absurdo isso. Nós estamos negando, né, o humanismo, uma luta que é importantíssima. É uma luta que pode gerar revolução. Não é a revolução das classes, mas pode gerar revolução. Por quê? Porque são os oprimidos que fazem a revolução. Tá? Então é necessário, o Fernando falou muito bem, tem que integrar essas lutas. A gente não pode dividir essas lutas. Elas têm que ser juntas e unas. A gente precisa construir. E a luta não é só contra o fascismo. A nossa luta tem que ser positiva. Ela tem que ser por um mundo socialista. Tem que ser um mundo melhor, um mundo do coletivo, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Tá? Essa deve ser a pauta. Okay? Muito obrigado por tudo. Né? E a gente, mês que vem, está aqui de volta. E acompanhe lá no Instagram, tá? Que daí eu vou fazer um resuminho e colocar lá no Instagram. Ok?